Racismo ambiental. Comunidades marginalizadas são as mais afetadas. Neste artigo, discutiremos as consequências do racismo ambiental para as comunidades marginalizadas e as medidas necessárias para combater essa forma de injustiça socioambiental. Resumo: o racismo ambiental é um problema sério que afeta comunidades marginalizadas em todo o mundo. É importante que as comunidades afetadas sejam incluídas em todas as decisões relativas ao meio ambiente e à saúde, para garantir que elas sejam protegidas contra os riscos ambientais. Governos e empresas devem trabalhar em conjunto com essas comunidades para garantir que o meio ambiente seja preservado e a saúde seja protegida. Acompanhe a matéria publicada no ecodebate.com.br. O racismo ambiental é uma forma de desigualdade socioambiental que afeta principalmente as comunidades marginalizadas, como pessoas negras, indígenas e pobres. Essas comunidades sofrem os impactos negativos da degradação ambiental e da falta de acesso a recursos naturais e serviços ambientais, enquanto as populações mais privilegiadas usufruem de uma maior proteção ambiental e melhores condições de vida. O racismo ambiental se manifesta de várias formas, como por exemplo, na localização de lixões e aterros sanitários próximos a comunidades de baixa renda e majoritariamente compostas por pessoas negras e indígenas, na poluição do ar em bairros mais pobres, na falta de acesso à água potável e saneamento básico em comunidades rurais e periféricas, entre outros casos. Um exemplo marcante é o desastre de Bhopal, na Índia, em 1984. Quando um vazamento tóxico da fábrica de pesticidas da empresa Union Carbide matou milhares de pessoas e deixou muitas outras doentes e incapacitadas. A maioria das vítimas era composta por pessoas pobres e marginalizadas, que viviam em bairros próximos à fábrica. A empresa responsável pelo desastre não tomou as medidas necessárias para proteger essas pessoas, mostrando uma clara desigualdade socioambiental. Outro exemplo é o caso da cidade de Flint, nos Estados Unidos, onde uma crise de água potável afetou principalmente a população negra e de baixa renda, que não tinha acesso à água potável devido à falta de investimentos em infraestrutura e à contaminação por chumbo devido a tubulações antigas. No Brasil, por exemplo, na região amazônica, onde comunidades indígenas foram expulsas de suas terras para dar lugar a grandes projetos de mineração e agropecuária. As comunidades indígenas da região sofrem com a perda de suas terras ancestrais, a destruição de habitats naturais e a contaminação de suas águas e solos. A desigualdade socioambiental também afeta o acesso a oportunidades econômicas e sociais. As comunidades marginalizadas muitas vezes têm menos acesso a empregos, educação e serviços públicos de qualidade, o que leva a um ciclo vicioso de desvantagem social e econômica. Para combater o racismo ambiental, é necessário que as comunidades afetadas sejam incluídas em todas as decisões relativas ao meio ambiente e à saúde. Os governos e empresas devem garantir que as comunidades locais sejam informadas sobre os riscos ambientais associados às instalações em suas áreas, e que essas comunidades sejam consultadas antes da construção de novas instalações ou projetos. Além disso, é importante que as comunidades afetadas tenham acesso à informação sobre saúde e meio ambiente, bem como a recursos legais e financeiros para lutar contra a discriminação ambiental. Organizações governamentais e não governamentais podem ajudar a fornecer educação e assistência técnica para as comunidades locais, para que elas possam se organizar e proteger seus direitos. Para combater a desigualdade socioambiental, é necessário um esforço conjunto das comunidades afetadas, organizações não governamentais, empresas e governos. É preciso garantir o acesso igualitário a recursos naturais e serviços ambientais, bem como investir em infraestrutura de saneamento básico e água potável em comunidades marginalizadas. Algumas medidas incluem: reconhecimento da existência do racismo ambiental e conscientização da sociedade sobre a gravidade do problema, investimentos em infraestrutura de saneamento básico e água potável em comunidades marginalizadas, regulação mais rigorosa de empresas que causam danos ambientais, incluindo multas e outras penalidades, participação e consulta das comunidades afetadas nas decisões relacionadas a projetos de infraestrutura e desenvolvimento, políticas públicas que promovam a igualdade socioambiental, como a distribuição justa de recursos e serviços ambientais, promoção de iniciativas educacionais e culturais que incentivem a diversidade e o respeito às diferentes culturas e tradições.
Também é necessária uma regulação mais rigorosa das empresas que causam danos ambientais, incluindo multas e outras penalidades, além da promoção de políticas públicas que promovam a igualdade socioambiental, como a distribuição justa de recursos e serviços ambientais. A promoção de iniciativas educacionais e culturais que incentivem a diversidade e o respeito às diferentes culturas e tradições também pode ajudar a combater o racismo ambiental e a desigualdade socioambiental. As consequências da desigualdade socioambiental para as comunidades marginalizadas são significativas e afetam não apenas a saúde e o bem-estar dessas comunidades, mas também o acesso a oportunidades econômicas e sociais.